Hoje a gente vai mergulhar num assunto que fica bem ali, na fronteira entre tecnologia, esperança e, claro, um grande mistério. Vamos explorar a fundo o que dizem as fontes sobre a transcomunicação instrumental. A pergunta que move tudo isso é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Já pensou? A ideia de que os nossos aparelhos do dia a dia, um rádio, um computador, pudessem ser, na verdade, uma ponte, uma linha direta com outro plano de existência. Tá, mas então, o que é exatamente essa tal de TCI? Bom, a transcomunicação instrumental é basicamente isso aí. Não é uma mediunidade como a gente costuma ver, com uma pessoa falando. A ideia aqui é usar instrumentos, aparelhos mesmo, como intermediários. A hipótese central é que essas entidades conseguiriam manipular a energia desses aparelhos para se comunicar com a gente. Mas como é que isso tudo começou? A história da TCI é curiosa porque ela não nasceu num laboratório cheio de cientistas, não. Foi quase que por acaso, e de lá para cá, evoluiu de um simples gravador de fita para softwares super complexos. Essa linha do tempo é bem interessante. Pensa só, tudo começa lá em 1959, numa gravação de áudio no meio do mato. Aí, nos anos 80, o negócio ganha um nome chique, um nome técnico, e começa a ser estudado de forma mais séria. E hoje em dia, bom, hoje as ferramentas são totalmente digitais, acompanhando a nossa própria tecnologia. E esse aqui é o cara que, sem querer, deu o pontapé inicial em tudo, Friedrich Jorgenson. Ele não estava procurando por fantasmas, nada disso, ele só queria gravar passarinhos. Mas quando foi ouvir a fita, escutou vozes, em várias línguas, que simplesmente não deveriam estar lá. O livro que ele escreveu sobre isso, o nome era Telefone para o Além. E o nome pegou, né? E que tipo de ferramentas são usadas para fazer isso? Olha, a lista vai do bem antigo ao super moderno. Tudo pode começar com algo simples, como um rádio antigo, sabe? Aquela busca por estações cria um monte de pedacinhos de som. A teoria é que os espíritos usam essa estática, esse ruído branco, como se fosse uma argila sonora, uma matéria-prima para formar palavras. Hoje, a técnica evoluiu para loops de áudio e vídeo no computador, que criam um campo constante onde essas manifestações teoricamente poderiam acontecer. E aí é aqui que a gente chega no coração da coisa toda para quem pratica e estuda a TCI. Para eles, isso não é só um fenômeno curioso, é a busca por nada menos que a comprovação, talvez até científica, da sobrevivência da alma. Essa frase da pesquisadora brasileira Sônia Rinaldi, ela praticamente resume a missão de muita gente nesse campo. O objetivo é muito claro: usar a tecnologia para tentar transformar uma crença milenar em um fato que pode ser observado e, quem sabe, até replicado. Um dos casos mais famosos, sempre citado como uma grande evidência, é o do italiano Marcello Batti. O diferencial dele é que ele não captava só palavras soltas. Ele mantinha diálogos, conversas em tempo real. E o ponto que deixa todo mundo de cabelo em pé é que durante testes, as vozes continuaram aparecendo mesmo depois que tiraram as válvulas do rádio, ou seja, com o aparelho tecnicamente quebrado. Isso sugere que a origem das vozes seria anômala. E os dados que os defensores apresentam são fortes. Num estudo específico, a taxa de pais que afirmaram reconhecer, sem dúvida, a voz dos filhos que já partiram chegou a 83%. Para quem viveu essa experiência, isso é uma evidência pessoal, sabe? Uma evidência emocionalmente devastadora e, ao mesmo tempo, poderosa. Certo. Agora vamos respirar fundo e olhar para o outro lado da moeda. A ciência mais convencional, digamos assim, tem uma explicação bem diferente para essas vozes do além. Uma explicação que não tem a ver com espíritos, mas sim com o funcionamento da nossa própria mente. Então, no fim, o debate fica basicamente entre essas duas ideias. De um lado, a teoria de que existem entidades ativamente usando o ruído para falar com a gente. Do outro, a teoria de que é o nosso cérebro que está fazendo todo o serviço, encontrando sentido, onde, na verdade, só existe o acaso. O nome disso é pareidolia. É um fenômeno super comum. Sabe quando a gente olha para uma tomada e vê um rostinho? Ou um bicho no formato de uma nuvem? Então, a pareidolia acústica é a mesma coisa, só que com som. Nosso cérebro, que é uma máquina de encontrar padrões, pega um ruído aleatório e organiza ele em algo que parece uma palavra que a gente conhece. E essa citação aqui vai direto ao ponto do argumento cético. A ideia é que a vontade de fazer contato, a saudade, especialmente para alguém que está de luto, deixa a mente muito mais propensa a encontrar esses padrões. Ou seja,
O ruído não seria moldado por um espírito, mas sim pela nossa própria expectativa. Mas sabe, talvez a discussão não precise ser só sobre é real ou é mentira. Se a gente for um pouco além dessa briga, a TCI fala muito sobre a nossa necessidade de conexão, sobre o luto e sobre como a gente tenta dar sentido à perda. O próprio Jorgensen, o pioneiro, já tinha sacado isso. Para ele, independentemente de onde vêm as vozes, o efeito que a prática tem em quem está de luto é inegável. Oferece um consolo que a pessoa pode tocar, sabe? Uma sensação de que a comunicação, de alguma forma, não foi totalmente perdida. E agora vem um detalhe que eu acho fascinante. Muitos pesquisadores da área dizem que a máquina sozinha não faz nada. Eles acreditam que o operador, a pessoa ali com a sua sensibilidade ou mediunidade, é uma peça-chave no circuito, como se fosse uma espécie de antena humana que ajuda a sintonizar a comunicação. Se a gente olhar para um ângulo mais antropológico, a TCI pode ser vista como um jeito moderno de lidar com o invisível, consagrado. Ela usa as ferramentas do nosso tempo, o rádio, o computador, para tentar trazer para o nosso mundo algo que é transcendente. É uma forma de mediar a ausência, de torná-la presente, audível e às vezes até visível. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que esses aparelhos são, de fato, uma janela aberta para uma outra realidade? Ou será que eles funcionam mais como um espelho, refletindo o nosso desejo mais profundo de conexão, nossa habilidade incrível de achar ordem no caos e a nossa esperança teimosa de que o adeus não é realmente o fim? A resposta? Bom, talvez ela esteja no chiado, no silêncio entre uma estação e outra.